Olá, turminha! Preparados para a nossa aula de hoje? Hoje é 23 de novembro, terça-feira, e nossa aulinha de hoje já vai começar. Lembrando que na sexta-feira os pais pegaram as atividades lá na escola, não é? Essa semana voltamos a fazer atividades impressas. E hoje nós vamos fazer a nossa atividade avaliativa de língua portuguesa. Estamos terminando o ano letivo, já estamos no 4º bimestre. Então, a gente vai fazer as últimas provinhas, as últimas avaliações do 2º ano. Vocês já estão com elas em mãos, não é? Essa tarefa, essa atividade aqui, ó, que a gente tem um texto bem legal falando sobre o Natal. Depois várias perguntas, todas elas relacionadas ao texto. Para começar nossa atividade, a gente sempre vai lembrar de colocar nosso nome completo e a data, não é? Da mesma forma, quando a gente terminar a interpretação do nosso texto, a gente vai para a segunda página da nossa avaliação, que nós vamos observar esses objetos, vamos escrever o nome deles nessa cruzadinha, lembrando que cada quadrinho corresponde a uma letra do nomezinho do desenho, não é? Da imagem. Depois a gente vai escolher duas dessas imagens e escrever uma frase. Uma frase com a primeira imagem, uma frase com a segunda imagem. A professora não vai fazer a leitura e a explicação hoje porque é provinha, né? Provinha é o momento que a gente faz a atividade sozinho. Então, o papai pode ler as questões para você, mas a resposta é você que tem que colocar. E nossa última tarefinha da provinha é escrever um texto. A gente já escreveu vários textos, não é? Então, mais uma vez, a gente vai observar a sequência das imagens aqui. Primeiro, nosso amiguinho está escrevendo uma carta. Alguém recebeu essa carta e está lendo. Depois, ele preparou o presente que ele pediu e foi entregar. Lembrando que a gente usa essa primeira linha aqui para colocar o título, começando nossa história, que tem que ter 1, 2, 3, 4 parágrafos. Cada parágrafo a gente conta o que está acontecendo em cada imagem. Então, uma excelente prova para vocês. Eu tenho certeza que vocês têm a minha capacidade de tirar a nota máxima. Depois da nossa avaliação, nós vamos para a nossa tarefinha de matemática, que é bem simples hoje. Nós vamos continuar preenchendo esses quadradinhos com os números, contando de 10 em 10. Ó, aqui já tem 5, depois o 5 mais 10 dá 10. Aí 10 mais 5, qual o número que vai formar? 10 mais 5, 15. E assim por diante. Contando de 5 em 5, a gente vai preencher todos esses quadradinhos. Nossa segunda tarefinha, nós vamos agrupar essas laranjas de 10 em 10. Contar 10, fazer um círculo. Contar mais 10, um círculo, certo? E vamos completar aqui quantas dezenas você formou. Lembrando que 10 unidades formam uma dezena. Então, como a gente circulou de 10 em 10, depois é só contar quantos grupos a gente formou, que a gente vai saber se a gente formou 2, 3 ou 4 dezenas e vamos colocar o número aqui, certo? Nossa atividade de geografia de hoje vai ser uma atividade excelente. Nós vamos olhar a representação da nossa sala de aula. Então, lá no nosso livrinho de geografia, páginas 60 e 69, são essas duas páginas que a gente vai observar com atenção essas duas maquetes de uma sala de aula, a maquete número 1 e a maquete número 2. Depois, com orientação do nosso adulto, né, que está nos auxiliando,
Nós vamos ler cada uma das questões e responder, né? Primeiro a gente vai escrever o número de carteiras que estão representadas aqui, ó, né? E em cada fileira acompanha o sentido e o comprimento da sala, não é? Em cada fileira que acompanha a largura da sala de aula e no total. Então, primeiro no comprimento da sala, quantas carteiras tem, depois na largura da sala de uma fila e no final a gente vai contar todas elas. Na letra B, nós vamos completar as frases com as palavras esquerda ou direita. As janelas ficam do lado direito ou esquerdo? Olha aqui as janelinhas, né? E a porta? Onde que fica a porta? A porta de entrada aqui, ó. Então, se ela fica à direita ou à esquerda? Lembrando que direita é o ladinho da mãozinha que a gente escreve, não é? Depois, na número 2, nós vamos marcar no X na fotografia que mostra a sala de aula de cima para baixo e ou de baixo, de cima e de lado. Como que está mostrando? É de cima para baixo ou é de cima e de lado? E na número 3, a fotografia 2, como que ela é? De cima para baixo ou de cima e de lado? Temos duas fotografias aqui, uma a visão é diferente da outra. Na próxima atividade, nós vamos observar essa sala de aula aqui, ó, que está representada, e usando a legenda aqui do lado, nós vamos comparar a representação acima com a maquete da fotografia na página anterior, a número 2, essa daqui, ó. O que ela tem de diferente e o que ela tem de semelhante, né? Da mesma forma, a gente vai observar e vai apenas comentar. A professora já falou várias vezes que quando não tem linha, a gente não responde por escrito, responde apenas oralmente. Então, a gente vai só observar, observando as legendas, o que tem, cada corzinha representa e vai observar e analisar as diferenças entre as duas. Na número 5, está pedindo para nós elaborar a maquete da nossa sala de aula onde nós estudamos. Então, os que estão presenciais, nós vamos fazer essa tarefinha lá na sala de aula, usando uma caixa de sapato e também várias caixinhas de fósforo, onde a gente vai representar a sala. Você que está em casa não conhece nossa sala de aula desse ano, mas você tem uma lembrança de como era a sua sala no ano passado? Então, a gente vai fazer essa mesma maquete, recorrendo à nossa lembrança de como era a nossa sala de aula no passado. E se a gente não lembrar, a gente pode usar uma dessas como exemplo. Usar a caixa de sapato e dentro dela montar com as caixinhas de fósforos que você pode pintar ou encapar com papel branco as fileiras das carteiras da sala de aula, certo? Um bom trabalho para vocês e lembrando da nossa avaliação, é assim que a gente constrói o futuro, dando um passo de cada vez e sozinhos a gente consegue fazer tudo que a gente quiser e garantir um futuro brilhante. Um bom estudo, uma boa prova